A técnica de VLAN é usada para segregar uma grande rede local em redes virtuais menores. Sem as VLANs, o switch considera que todas as suas portas estão no mesmo domínio de broadcast. Configurar VLANs significa dividir esse grande domínio de broadcast em domínios de broadcast menores. Os switches vêm de fábrica com todas as suas portas configuradas na VLAN 1. É por isso que a gente diz que a VLAN 1 é a VLAN padrão. Observe que as VLANs elas são configuradas por porta. A gente configura elas no modo de configuração global e logo depois inserimos as portas dentro das VLANs desejadas. A configuração de VLANs permite que algumas informações mais sensíveis sejam separadas em um grupo à parte, ou seja, numa VLAN à parte. Por exemplo, todos os diretores de uma empresa podem ser incluídos numa VLAN chamada diretoria. Com isso, a gente isola os diretores em uma rede própria, uma rede separada, uma vez que uma VLAN nada mais é do que uma rede virtual independente, um domínio de broadcast independente. As VLANs elas são primeiramente configuradas usando números. A gente pode até nomeá-las para que elas tenham uma identificação mais intuitiva, mas elas sempre são configuradas usando números. O range disponível para a configuração de VLANs varia de 1 a 1001. As VLANs 1002, 1003, 1004 e 1005, de 1002 a 1005, foram reservadas para integrar as antigas redes FDDI Token High com as redes Ethernet. Antigamente, essas três tecnologias, FDDI, Token High e Ethernet, podiam ser usadas para a criação de redes locais. Se eu quisesse integrar uma rede FDDI com uma rede Ethernet, por exemplo, eu poderia usar a VLAN 1002 como a VLAN padrão para essa integração. Ou seja, na visão da rede Ethernet, todos os dispositivos conectados na rede FDDI estariam na VLAN 1002. FDDI e Token High são tecnologias legadas, ou seja, tecnologias antigas, que nem se usam mais. Mas os números de VLAN que foram associados a elas permanecem reservados até hoje. Por isso, não é possível usar o range de 1002 a 1005 para a configuração de VLANs. Quando o range normal de 1 a 1001 começou a se tornar insuficiente para a quantidade de VLANs necessárias em algumas redes, o iOS habilitou a configuração do range estendido. Se você precisar de mais de 1001 VLANs, basta começar a usar o range estendido, que varia de 1006 a 4094. Com isso, a gente consegue aí mais 3089 VLANs, que é um número muito mais do que suficiente. As VLANs são configuradas no modo de configuração global e em seguida associadas às portas do switch. Quando a gente configura uma VLAN numa determinada porta, essa porta precisa estar no que a gente chama de modo de acesso. Uma porta em modo de acesso deve estar inserida em uma única VLAN para o tráfego de dados, ou seja, ela deve pertencer à rede de uma única VLAN. Na ilustração aí do slide, as três portas da esquerda são portas de acesso configuradas na VLAN 30, que é essa rede representada pela cor vermelha. Todos os dispositivos que se conectarem a essas portas farão parte da rede na VLAN 30. Já as três portas da direita, nessa cor lilás aí, são portas de acesso configuradas na VLAN 40. Todos os dispositivos da direita fazem parte da mesma rede, pois todos estão conectados nas portas da VLAN 40. Os dispositivos da VLAN 20, da VLAN 30, não conseguem se comunicar com os dispositivos da VLAN 40, mesmo que todos estejam conectados no mesmo switch. Uma VLAN é justamente uma segregação virtual ou lógica de uma rede. Se a gente olhar fisicamente para o switch, a gente pode pensar que todos os dispositivos conectados a ele fazem parte da mesma rede. Mas virtualmente, alguns dispositivos fazem parte de uma rede virtual e outros dispositivos estão em outra rede virtual. Os dispositivos de uma rede virtual não se comunicam com os dispositivos de outra rede virtual, justamente por se tratarem de redes diferentes. Quando eu quero fazer com que os dispositivos em redes diferentes se comuniquem uns com os outros, eu preciso usar um dispositivo de camada 3 para realizar o roteamento dos dados. Esse dispositivo pode ser ou um roteador, que é criado exclusivamente para isso, ou um switch de camada 3, também conhecido como switch multilayer, que nada mais é do que um switch tradicional com um módulo de roteamento integrado. Podemos classificar as VLANs em 5 tipos diferentes. As VLANs de dados são usadas para transportar o tráfego de dados dos usuários.
São essas VLANs que configuramos em uma porta de acesso para segregar os domínios de broadcast. A VLAN default no switch da Cisco é a VLAN 1. Todas as portas do switch vêm de fábrica inseridas na VLAN 1. Essa VLAN não pode ser nem excluída nem renomeada. Uma VLAN nativa serve como um identificador comum nos links trunk. A gente vai falar dos links trunk nos próximos vídeos. Uma VLAN de gerência, como o próprio nome indica, é criada exclusivamente para prover fins de gerenciamento dos equipamentos de rede. Por exemplo, a gente pode configurar um endereço IP no switch dentro de uma interface VLAN 1. Essa VLAN 1 é a VLAN padrão de gerenciamento. Se for necessário acessar o switch remotamente através de Telnet ou SSH, basta usar o endereço IP configurado na interface VLAN 1. Por fim, as Voice VLANs são criadas para separar o tráfego de voz do tráfego de dados. É muito comum hoje em dia a gente encontrar redes que tenham telefones IP, ou seja, telefones que transmitem voz e às vezes até vídeo sobre uma rede IP. O tráfego de voz ou vídeo gerado por esses telefones é mais sensível do que o tráfego de dados, e por isso eles devem ter um tratamento especial para serem transportados pela rede. O primeiro tratamento que podemos fazer é separá-los em uma VLAN à parte, que a gente chama de. A maioria dos telefones IP possui um mini switch integrado. Esse mini switch é formado por três portas: uma porta para switch, uma porta para computador e uma porta auxiliar. Se um determinado usuário tiver um computador e um telefone IP em sua mesa de trabalho, a princípio seriam necessários dois cabos para conectar o computador e o telefone. Mas uma vez que os telefones IP possuem um mini switch integrado, a gente pode conectar o telefone no switch e em seguida conectar o computador no telefone. O mini switch do telefone trabalha como uma bridge entre o computador, o telefone e o switch. A porta do switch, nesse caso, é uma porta de acesso especial configurada com duas VLANs, uma VLAN de dados e uma VLAN de voz. O tráfego dessas duas VLANs sairá da porta do switch e será encaminhado para o primeiro dispositivo conectado, que é o mini switch integrado no telefone. Ou seja, o mini switch receberá o tráfego tanto da VLAN de voz como da VLAN de dados. Todo o tráfego da VLAN de voz será redirecionado para o telefone IP. Já o tráfego da VLAN de dados será passado para o computador conectado do mini switch.